Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius, com mais uma aula da minha oficina do Tio Patinhas, a minha oficina de educação financeira que eu ministro para os meus alunos do ensino médio, né, do primeiro ano do ensino médio e também do nono ano, né, do nono ano do ensino fundamental. É, Mas se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo e quiser assisti-lo até o final, pode assistir sem problema nenhum. Eu espero que você goste do conteúdo aqui ministrado, tá? Tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem do conteúdo aqui ministrado, porque eu acredito que o assunto de hoje seja de interesse de todos, né? Que eu vou falar nesse vídeo sobre declaração de imposto de renda, sobre o conceito de imposto de renda. Eu até coloquei essa imagem do Tipatinha sofrendo com impostos e taxas, né? Que é uma coisa que todos nós sofremos, todo mundo tem que pagar imposto, todo mundo tem essa obrigação de declarar imposto de renda, etc, né? E eu coloquei essa imagem de horror, né? Porque também uma das coisas que me motivou a fazer essa aula, né? Tudo, é que eu percebo que as pessoas têm medo de investir, têm medo de fazer outras coisas na vida delas, né, de conhecer outras formas de rendimentos, de ganhos, né, para melhorar aí a sua proficiência financeira, não só por achar que investimento é coisa de rico, mas também por desconhecer como funciona uma declaração de imposto de renda, né? O que tem que colocar nela, o que não, né? Quais são as suas obrigatoriedades, os seus deveres aí, né? E por isso que eu sempre digo que conhecimento é sempre libertador. Conhecimento é sempre o que abre novos caminhos e novas possibilidades aí para crescimento lícito, para crescimento aí sem prejudicar ninguém, né? Porque a gente tem que tirar da nossa cabeça essa coisa que a gente cresce ouvindo, que no Brasil só cresce aquelas pessoas que andam errado, que fazem o mal. Isso é uma baita de uma mentira, uma baita de uma esfarrela, uma baita de uma falácia, né? Porque aqui nesse país crescem muito mais também as pessoas que andam certo, as pessoas que querem fazer o certo, né? Pode parecer mais difícil, pode parecer mais complicado, mas essa complicação vem justamente pela falta de conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres, pela falta de conhecimento sobre como os processos funcionam, né? Então, por isso que quanto mais você manter esse ímpeto de querer saber, querer aprender, mais você vai desenvolver a sua autonomia, o seu tal do protagonismo tão falado na educação, né, que a gente tem que desenvolver o protagonismo dos alunos, etc. Mas raramente se vê desenvolvendo coisas como proficiência financeira, conhecimento sobre imposto de renda, essas coisas todas, né? Que de fato tiraria a pessoa do estado de dependência para uma liberdade maior, né? Porque quanto mais liberdade relacionada ao financeiro, quanto mais liberdade econômica, quanto mais conhecimento sobre finanças você tiver, mais livre e melhor você vive, né? Então por isso que temos que deixar esse medo de lado e aprender sobre. E se a gente acha complicado mesmo aprendendo, a gente pode procurar especialista para nos auxiliar, podem procurar contratar um contador para nos auxiliar a fazer, né? Perguntar para pessoas que já faz para poder ajudar também, né? Manter esse ímpeto de sempre pesquisar, de sempre querer aprender, né? Mesmo porque com o imposto de renda, principalmente, isso é muito importante, porque todo ano muda alguma regrinha, muda alguma coisa em relação à declaração de imposto de renda, né? Alguma obrigatoriedade, alguma coisa. Então, por isso que manter esse ímpeto de sempre se manter atualizado, de sempre aprender, de sempre pesquisar é importante para você conseguir fazer da sua vida melhor e também da vida das pessoas ao seu redor melhor. Então, por isso que eu pensei aí em fazer essa aula. Então vamos aí ao que vem a ser imposto de renda. O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas. Seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados, de forma que os cidadãos com renda maior pagam mais impostos, enquanto aqueles com renda menor pagam menos, né? Tem gente que
pode vir me dizer que há controvérsias nisso aí. Não é bem assim que funciona. E não sei o que, tal, não sei o que. Beleza, ok, compreendo. Mas nessa aula eu quero me ater aos conceitos, né? Essas controvérsias, o que pode ser, o que pode não ser, a gente pode discutir em outras aulas, em outros momentos. Nessa a gente vai se ater ao conceito do que é imposto de renda, né? Como ele funciona e como funciona a declaração. Né? Então, continuando, na prática, então podemos classificar o IR como um valor anual descontado sobre os rendimentos dos trabalhadores e das empresas. No Brasil, na lista de rendimentos tributáveis, entram ganhos como salários, aluguéis, prêmios de loteria e investimentos. Como o IR é uma tributação aplicada para cidadãos e companhias, ele se divide em duas categorias: o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Ah, professor, mas o que é pessoa física, pelo amor de Deus? Pessoa física é o termo jurídico que se refere a todo ser humano em vida. A partir do momento em que uma pessoa nasce, ela é definida como pessoa física, possuindo seus devidos direitos e deveres. Só deixa de ser designado por tal termo em sua morte. Ah, mas então para que eu tenho CPF? Não é o CPF que fala que eu sou pessoa física? Não, não é o CPF que fala que você é pessoa física. É você existir que fala que você é pessoa física, né? Em relação ao conceito. Porém, né? Todos nós precisamos tirar alguns documentos para que a nossa vida em sociedade goze aí de todos os benefícios e responsabilidades, né? Para que a gente tenha garantido todos os nossos direitos e para que a gente possa cumprir todos os nossos deveres sem nenhuma dor de cabeça, né? Então a gente tem que tirar a nossa certidão de nascimento, né? Que é necessário para todos os outros documentos. A gente tem que tirar o nosso RG, né, que pode ser emitido em qualquer idade, né? A primeira via costuma ser gratuita. A gente tem que tirar o nosso CPF para a gente ter garantia, ter o direito de poder abrir uma conta em banco, prestar um vestibular para entrar numa universidade pública e etc. Né? A gente tem que tirar os nossos documentos aí para a gente conseguir gozar dos nossos direitos aí, dos nossos benefícios e dos nossos deveres também, né? Sem ter dor de cabeça, sem ter nenhum tipo de problema. Então, se você, meu aluno, ainda não tem CPF, procure tirar, porque isso é muito importante para você poder investir e continuar crescendo, continuar melhorando a sua vida, né? Também tirar título de eleitor, essas coisas todas, tá bom? E o que vem a ser pessoa jurídica? O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres. O termo pode se referir a empresas, governos, organizações ou qualquer grupo criado com uma finalidade específica. Ainda que seja formada por uma ou mais pessoas físicas, que são as responsáveis pela entidade criada, a pessoa jurídica possui uma personalidade jurídica independente e diferenciada em relação a cada um de seus membros. Isso significa que a pessoa jurídica é representada enquanto entidade própria perante a justiça e o Estado, aos quais responde por seus atos. Ou seja, a princípio, a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem não se confundem, né? O grupo Disney responde pela Disney. As pessoas físicas que trabalham nesse grupo ou que formam esse grupo respondem por elas mesmas. Entenderam? Há essa diferenciação aí quando você cria uma pessoa jurídica aí ao abrir uma empresa, né? A empresa se torna também uma pessoa com direitos e deveres próprios. Imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou no exterior e que recebem de fontes no Brasil. As alíquotas variam conforme a renda, de forma que são isentos de cobrança os contribuintes que ganham abaixo do limite estabelecido para a apresentação obrigatória da declaração anual. Esse limite ele pode ser alterado ano a ano, né? Por isso que é sempre importante pesquisar aí sobre essas obrigatoriedades aí, né? Mas se você começar a investir em bolsa, por exemplo,
comprando fundos, tesouro, etc., você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda de qualquer maneira, independente ou não se você atinge aí a renda anual que te obrigue a declarar, tá bom? O imposto de renda pessoa jurídica. O imposto de renda pessoa jurídica é destinado a empresas brasileiras. Nesse caso, a alíquota aplicada incide sobre o lucro, que pode ser real, presumido ou arbitrado, dependendo da atividade desenvolvida e do porte do negócio. Conforme a Receita Federal, são contribuintes e, portanto, então, sujeitos ao pagamento do imposto de renda pessoa jurídica as pessoas jurídicas e pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no país. Desde 1996, a alíquota desse tipo de imposto é de 15% sobre o lucro, apurado com um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000 por mês, no caso de pessoa jurídica. Vocês provavelmente são pessoas físicas, então vocês não precisam ter essas preocupações. Mas se vocês querem abrir uma empresa, é bom vocês começarem a pesquisar aí, estudarem aí contabilidade, conceito de pessoa jurídica, mais aprofundadamente, tá bom? Porque um vídeo no YouTube, seja meu ou de qualquer um, não é suficiente para você aprender tudo que é necessário sobre aquele assunto. Ele vai te dar uma base, um caminho aí de pesquisa, uma introdução, para determinado assunto, Mas você sempre tem que manter esse ímpeto de querer saber mais, saber além, para verificar aí se o que foi visto é verdadeiro, Para ter essa autonomia, para poder fazer as suas escolhas de maneira melhor, Então, você tem que sempre pesquisar, sempre continuar estudando, Então, continuando a nossa aula, o que vem a ser Receita Federal? A Receita Federal, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, é um órgão que tem como responsabilidade a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro. E o que é aduaneiro, professor? Isso vem de alfândega, do órgão público que fiscaliza a entrada e saída de mercadorias em aeroportos e fronteiras, cobrando as taxas que lhes são correspondentes, chamadas de taxas aduaneiras. Ou seja, isso tem a ver com importação e exportação. Além de atuar no combate à evasão fiscal, contrabando, descaminho, contrafação e tráfico de drogas, armas e animais. Esse aí é o trabalho da Receita Federal. Como funciona o imposto de renda? O imposto de renda ele é mensalmente retido no salário ou pago com base em outros rendimentos dos brasileiros. Há ainda uma declaração obrigatória anual, que é chamada Declaração Anual de Imposto de Renda. Uma forma de a Receita Federal verificar se o cidadão está pagando mais ou menos impostos do que deveria. Em 2020, por exemplo, você descreve os ganhos e gastos que obteve em 2019. Em 2021, você vai descrever nessa declaração anual os ganhos que você conseguiu em 2020. É sempre do ano anterior que você faz a declaração anual de imposto de renda, Quando a Receita detecta que o contribuinte pagou menos imposto do que o estipulado, ele precisa compensar, E quando ela detecta que ele pagou a mais, ela vai restituir parte desse imposto que foi pago a mais, O valor é informado assim que a declaração é preenchida. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou débito automático. Em resumo, é por isso que você faz a declaração informando os dados do ano anterior. De forma simplificada, o que o contribuinte precisa fazer é declarar tudo o que ganhou no ano que passou, desde salários, aposentadoria, rendimentos de aluguel ou investimentos. Depois é possível listar algumas despesas feitas no mesmo período, que podem ser abatidas na declaração, e, consequentemente, reduzir o valor dos impostos pagos. São as chamadas reduções de IR. Aí aqui, como vocês podem ler, tem algumas coisas que podem ser deduzidas do seu imposto, E é válido reforçar que se você colocar essas deduções, você tem que ter os comprovantes disso e colocar exatamente como se informa nesses comprovantes, A maioria das empresas envia esses informes através de cartas, e-mails ou os disponibiliza em seus sites, relatórios de declaração anual de imposto de renda, etc, etc. Até mesmo corretoras
né, dão esses relatórios para os seus clientes para eles poderem fazer sem dor de cabeça a sua declaração, né? Para eles poderem fazer tudo certinho aí, para não serem prejudicados e nem nada, né? Então, como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças nem nada. É apenas questão de conhecer para poder fazer tudo certinho, tudo organizado, né? E para quem está declarando imposto de renda pela primeira vez, pode ser interessante contar com o auxílio de um especialista no processo. Diante de dúvidas, é interessante pedir ajuda a alguém com experiência que já tenha declarado em anos anteriores ou contratar um contador para cuidar da sua declaração. É uma possibilidade. Se você já tem familiaridade com o IR, vale lembrar que atualmente já é possível fazer a declaração pela internet. Basta realizar o download do programa IRPF no site da Receita Federal, né? Então, se você já acha que consegue declarar sozinho, você pode baixar o programa e fazer essa própria declaração. Senão você contrata um contador, e o contador ele vai cuidar de tudo isso aí para você. E como funciona a restituição do imposto de renda? A restituição do imposto de renda ocorre quando a Receita Federal detecta que o contribuinte pagou mais imposto do que deveria. Assim, ele tem direito a receber de volta parte do valor. A quantia é devolvida até o mês de dezembro do mesmo ano que foi declarada. Então, como eu já expliquei nos slides anteriores, se você por acaso pagou mais imposto, foi apurado isso na sua declaração, vai ter o seu troquinho aí, como mostra o estágio, né? A Receita Federal vai restituir parte do que você pagou a mais, né? E o que é imposto de renda retido na fonte? O imposto de renda retido na fonte é o desconto aplicado mensalmente pela Receita Federal sobre a remuneração do trabalho assalariado, né? Isso acontece sempre que seus vencimentos ultrapassam um teto estabelecido pelo próprio órgão, né? E existem impostos de renda retido na fonte também, por exemplo, quando você investe tesouro direto, aí você resgata esse investimento, o imposto devido ele é pago automaticamente, né, direto da fonte. Você não tem a preocupação de gerar DARF nem nada, né? No seu salário a mesma coisa, já é pago automaticamente, né? Já é retido na fonte automaticamente, né? Por isso o nome, imposto de renda retido na fonte. E tudo isso é colocado na declaração anual do imposto de renda, né? Depois, né? Para ser apurado certinho aí se você não pagou a mais ou se você pagou menos que o devido. Quem precisa declarar imposto de renda? Esse ano de 2020, estavam obrigados a declarar imposto de renda todos os contribuintes que tiveram rendimento anual superior ao teto estabelecido pela Receita Federal, de R$ 28.559, o que dá uma média de R$ 2.379 por mês. Outro caso de obrigatoriedade prevista nas normas inclui aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte em valor superior a 40 mil. Mas muitos outros trabalhadores, mesmo que não tenham atingido esse rendimento anual, têm que fazer a sua declaração. Né? Por exemplo, se você faz operações em bolsa, se você investe, você tem que declarar o seu imposto de renda. Né? Então a resposta vai depender do valor que você teve de rendimento e do tipo de transações financeiras que você realizou, né? Do tipo de investimento que você fez aí no decorrer do ano, para você ser obrigado a declarar o seu imposto de renda, tá bom? Regras de obrigatoriedade da Receita Federal. Coloquei esse asterisco para lembrar que essas regras elas podem sofrer pequenas alterações, né? O que vale como alerta todo começo de ano ficar bem atento às regras e mudanças que podem ocorrer, para sempre estar fazendo tudo certinho. Segundo a Receita, são obrigados a declarar imposto de renda os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis com salários e aluguéis, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, obtiveram em qualquer mês ganhos na renda de bens ou direitos, realizaram operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, tiveram em 2019 receita bruta em valor superior de R$ 142.798,50 em atividade rural, ou
tinham em 31 de dezembro de 2019 a posse, a propriedade de bens ou direitos, inclusive terras de valor total superior a 300 mil. Né, passaram a condição de residentes do Brasil em qualquer mês e nessa condição encontravam-se em 31 de dezembro de 2019 e também investem em bolsa de valores. Essas coisas todas também tinham essa obrigatoriedade, tá bom? Esse ano. Ano que vem a gente tem que olhar aí de novo quem é obrigado ou não, mas algumas coisas nunca mudam, né? Independente se você é, independente se você atingiu é, esse rendimento superior a 28 mil, você tem que declarar o seu imposto de renda se você investe, né? Independente se você tem alguma atividade rural no valor superior a 142 mil, você tem que declarar o seu imposto de renda, né? Então, por isso que é bom a gente sempre ter atenção a isso, né? O que você deve declarar no imposto de renda? No imposto de renda, você deve declarar tudo o que ganhou e pagou no ano anterior. É preciso informar ganhos referentes à venda de bens, aluguéis, reformas em imóveis e despesas com construções, fontes alternativas de renda, também devem ser listadas. Além disso, o contribuinte precisa informar à Receita todos os bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio até 31 de dezembro do ano calendário, se o ano exercício for 2020. O ano calendário será 2019. Se o ano exercício for 2021, o ano calendário será 2020, né? Como eu já disse sempre, o ano anterior. Nessa categoria entram veículos e imóveis, independente do valor, além de bens móveis, como joias ou quadros com valor acima de 5 mil, que também precisam ser declarados, mesmo ganhos isentos de IR, como resgate do fundo de garantia, do tempo de serviço, recebimento de herança e rendimentos provenientes de ações judiciais, devem ser informados à Receita Federal. O mesmo vale para investimentos com isenção de IR, como caderneta de poupanças, LCI e LCA. Vale lembrar ainda que rendimentos atrelados ao plano de previdência também serão tributados pelo IR, dependendo da declaração de imposto de renda, que declara dependentes precisa informar qualquer rendimento por parte deles também, né? Caso o filho seja estagiário, por exemplo. Né? Então, agora você já tem uma ideia um pouco mais ampla de como funciona a declaração de imposto de renda, né? Basicamente. Porém, esse vídeo ele é só uma introdução, né, ao assunto. Você sempre tem que estar pesquisando, sempre tem que estar procurando saber mais, para sempre estar fazendo tudo certinho, né? E aqui como declarar o imposto de renda, por meio do programa do IRPF, você pode fazer sua declaração de imposto de renda pela internet, né, bastando fazer o download do site da Receita. Ele é fácil de se utilizar e fornece uma ampla ajuda ao contribuinte. Você ainda pode optar pelo download para celular ou Android. Ao preencher, existem duas diferentes modalidades à disposição do contribuinte: a declaração de IR simplificada e a completa. O próprio programa sugere a medida em que os campos são preenchidos. Qual opção é a melhor? Mas é interessante definir com antecedência qual delas você julga mais adequada. Para ter mais facilidade a prestar contas com a Receita Federal, também é indicado guardar os comprovantes de seus rendimentos e notas fiscais durante o ano. Faça uma pastinha e deixe tudo organizado para não perder tempo indo atrás disso depois. Mas tome cuidado para não preencher de forma equivocada algum dos campos da declaração. É comum, por exemplo, algumas pessoas confundirem bens e direitos, campo no qual se informam bens de valor como imóveis ou veículos, com rendimentos tributáveis, como rendimentos de trabalho assalariado. Esse tipo de erro pode levar o contribuinte de primeira viagem a cair na malha fina. Né? Outro equívoco comum e que pode causar dores de cabeça é o erro de digitação. Esquecer ou acrescentar um número por descuido no teclado não é difícil. Por isso, nossa dica é conferir bem as informações antes da entrega. Assim que concluir o preenchimento e transmitir a declaração, imprima uma cópia e guarde junto com o recibo e os comprovantes que você utilizou por até 5 anos. Esse é o período de tempo que a Receita Federal tem para eventualmente questionar suas informações. E sonegar imposto é crime, né? Como você já deve saber, tentar enganar a Receita Federal para pagar menos imposto é um crime conhecido como sonegação. Quando o contribuinte é pego, além de pagar uma multa, está sujeito a cumprir pena de 2 a 5 anos de prisão. Por isso, caso você perceba que cometeu algum erro ou se esqueceu de informar um dado na sua declaração,
pode apresentar uma retificação junto à Receita, sem custos, por um prazo de até 5 anos. Isso porque, durante o período citado, o órgão realiza a chamada malha fina. Trata-se do cruzamento de dados para a checagem das informações disponibilizadas através do computador. Se a Receita observar algo estranho na sua declaração, ela será examinada em detalhes e você poderá ser chamado para prestar esclarecimentos. Se já tiver feito a retificação antes, essa será considerada uma demonstração de que você não agiu de má fé, o que reduz as chances de uma pena de prisão, por exemplo. Né? Então, por isso que é importante sempre fazer tudo certinho, sempre estar bem atento a tudo, né? E não ficar só em vídeos do YouTube, por exemplo, né? Ler sobre, pesquisar mais, procurar saber mais. Lembrando que esse vídeo mesmo eu usei informações referidas a este ano. A declaração do imposto de renda pode ter pequenas alterações ano que vem, né? Então, por isso que você tem que ter a responsabilidade, a autonomia de sempre estar pesquisando, sempre estar estudando sobre esses assuntos aí, para que você não seja prejudicado. E aqui, agora eu vou colocar para meus alunos algumas atividades para eles estarem fazendo. E as referências que eu usei, né? Vou colocar na descrição do vídeo também essas referências. E por essa aula é só. Espero que esse vídeo sirva de introdução para vocês pesquisarem mais sobre esse assunto, para vocês procurarem saber mais sobre os seus direitos e deveres, para que vocês consigam cada vez mais crescer de forma licitamente, porque é possível sim crescer de forma lícita nesse país. Não deixem se enganar por firoulas de pessoas que perderam a fé na própria vida. Tá bom, pessoas? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boa sorte na vida e até a próxima. Tchau, tchau.